Gênesis 18, no versículo 1 até o versículo de número 2. Vamos lá? Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 18, versículo 1 e versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Obrigado, Savana, obrigado, mulher de Deus. Isso aí, hoje às 23h30, à meia-noite, até a meia-noite nós vamos estar, tá, numa live de oração, tá bom? Então vem orar conosco, bênção por isso. Então pode colocar aí, Gênesis 18, do 1 ao 12 é o texto que nós vamos trabalhar aqui. Vamos lá? Gênesis 18, do 1 ao versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões em pé junto a ele, e vendo-os correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Gênesis 18, versículo 1 ao versículo 2. Queridos, o texto é muito interessante quando Gênesis vai tratar ali a partir do capítulo de número 12 acerca da vida de Abraão. Abraão, por sua vez, diz a Bíblia que ele vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, e é ali que ele recebe a visita de Deus para um chamado esse que estava voltado para o campo do impossível e não o campo do circunstancial. Percebe que todas as vezes que Deus fez promessa a Abraão, que Deus levou Abraão a sair, os acontecimentos, os fatos narrados na vida de Abraão não são coisas naturais, circunstanciais. Tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Abraão estava voltado para o campo do impossível. Por sua vez, Deus visita Abraão e nessa visita de Deus, Deus agora vai requerer algumas coisas de Abraão, partindo do princípio que Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu, o Senhor teu Deus, lhe mostrarei. Percebe que Abraão tem como base aquilo que ele está ouvindo, tem como mapa a confiança em Deus, tem como certeza aquilo que ele ouviu da parte do Senhor. E então ele decide, sem medo nenhum, avançar em direção àquilo que Deus havia lhe entregue. Mas esse texto é interessante porque no original ele vai dizer: e visitou Deus a Abraão. Eu gosto dessa pronúncia e desse termo, e visitou Deus a Abraão. Por quê? Porque toda visita, ela promove mudança. É bom nós entendermos isso nessa hora, porque todas as vezes que recebemos uma visita ou que visitamos alguém, normalmente nós queremos preparar a casa, arrumar o ambiente, limpar a casa. Por quê? Porque todas as vezes que sabemos que receberemos uma visita, um parente está vindo de longe, alguém importante vai chegar na nossa casa, obviamente nós queremos recebê-lo de bom grado, obviamente nós queremos ter a casa arrumada, a casa preparada. E a Bíblia diz que na visita de Deus, Deus agora visitando Abraão. Esse termo é interessante porque toda visita promove uma mudança. E o que acontece quando Deus visita a Abraão? Olha o que a Bíblia vai dizer. E visitou Deus a Abraão no maior calor do dia. Queridos, isso é interessante, porque quando Deus vai visitar a Abraão, existe um horário específico dessa visita de Deus. Quando a Bíblia está mencionando no maior calor do dia, a Bíblia está fazendo questão de relatar entre o horário de 12 horas até as 15 horas. Ou seja, é quando o sol está lá em cima, é quando o calor está
quente, é quando está encausticante, é quando a pressão está acima. Permita-me ser redundante nessa fala, nesse tempo, mas eu quero que você entenda e massifique na sua mente que quando Deus visita a Abraão, era o tempo de pressão, era o tempo de calor, e é nessa hora justamente que Deus vai visitar o patriarca Abraão. Então aqui eu entendo um Deus que quando Ele nos visita na maior pressão do dia. Ele visita quando as coisas não estão dando certo. Ele nos visita quando as coisas não estão indo bem. E isso aqui eu não sei se você consegue pegar, mas é uma profecia de Deus para a sua vida, que está passando por um momento de adversidade, que está passando um momento de provação, que está passando por um momento de pressões espirituais, psicológicas, sentimentais. A palavra de Deus liberada para a sua vida já no início dessa palavra profética é: Deus ainda por esse tempo há de te visitar. Oh, aleluia! Deus ainda dentro desse tempo de pressão, esse tempo de luta, esse tempo de provação, esse tempo em que as coisas parecem que não estão indo muito bem, tem uma profecia de Deus para a sua vida. É tempo que Deus vai te visitar. Oh, querido, prepara apenas o ambiente, prepara apenas a casa, arruma o ambiente, para que está chegando uma visita de Deus para a tua vida. É quando você acha que já deu tudo errado, é quando você acha que as coisas já não fluem mais, é quando você insiste, já não vê resultado. Deus está dizendo: é nessa hora que eu vou me apresentar, é nessa hora que eu vou me revelar para você, e tu verás o meu mover na sua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você recebe essa profecia para o teu coração, querido, em nome de Jesus. A Bíblia diz que, por sua vez, Pedro estava no barco com os discípulos, e aí Jesus dá uma ordem para que eles pudessem atravessar para o outro lado. E nessa viagem que eles estão indo, o texto vai dizer que um grande vento sopra sobre aquela embarcação, e nesse vento, nesse soprar, a Bíblia diz que de repente, nessa grande tempestade, vem um homem em direção a eles. Pedro então, por sua vez, e os discípulos, atemorizados, com medo, por causa de tudo aquilo que estavam enfrentando, tamanha tempestade, eles vão olhar e vão declarar dizendo: é um fantasma. Quando de repente o Senhor vem entre as nuvens, entre o vento, e diz para Pedro: vem ter comigo por cima das águas. Senhor, se é tu mesmo, me deixa ir ter contigo. A Bíblia diz que Pedro se permite sair do barco, e aqui é uma profecia para alguém que está nos ouvindo nessa hora: só recebe grandes experiências quem decide sair do barco quando é ordenado pelo próprio Jesus. Oh, aleluia! Só tem grandes experiências quando você entende que é Ele que está lhe convidando a sair do barco. Pastor, mas eu já ouvi muita gente dizer que o melhor lugar de segurança está dentro do barco, e eu não tenho dúvida nenhuma acerca disso, mas quando é Jesus que está te chamando, Ele só te chama para te dar uma grande experiência. Aí Ele está dizendo: sai do barco, porque eu quero fazer você andar por cima das águas. A Bíblia diz que Pedro então se permite sair do barco, e quando ele vai
vai andando por cima das águas, o texto vai dizer que ele olha para o vento, ele olha para a tempestade e de repente ele vai afundando, ele vai afundando, ele vai afundando. Mas em um dado momento, quando ele vai afundando, ele vai gritar. E quando ele grita para o socorro, quem aparece no 45 do segundo tempo, no maior calor do dia, quando a pressão está lá em cima, a Bíblia diz que Jesus aparece, segura na mão de Pedro, levanta ele, oh aleluia, e retorna com ele para dentro do barco. Olha que coisa interessante, lições valiosas que eu aprendo aqui. A primeira é que Pedro decidiu sair do barco para ter uma grande experiência. A segunda lição é que todo mundo que estava dentro do barco diz: mas espera aí, você vai sair dentro do barco, o lugar de segurança é no barco. Mas percebe que Jesus não estava num barco, mas quando Pedro sai, ele consegue trazer Jesus para dentro do barco que os discípulos estavam. Eu quero profetizar na sua vida que você será responsável por levar Jesus para muita gente, oh aleluia. Eu quero profetizar na sua vida, querido, que tem pessoas que estão amedrontadas, que tem pessoas que estão preocupadas. Deus vai te usar como instrumentalidade para a vida de alguém. Quando você chegar, Jesus vai chegar junto. Quando você aparecer, Jesus vai aparecer junto. Terceira lição desse texto é que quando Pedro está afundando, ele aparece. Ele aparece na hora da pressão, ele aparece no maior calor do dia, ele aparece quando as coisas estão dando errada. Eu quero profetizar na sua vida que por esses dias ele vai aparecer para te segurar pela tua mão, para te levar de volta para dentro do barco e para dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu, Senhor, o teu Deus, estou contigo. Alguém recebe essa profecia para o teu coração, querido? Alguém recebe essa palavra para a tua vida? E visitou Deus a Abraão no maior calor do dia. Oh, aleluia! Você consegue compreender isso, querido? Que a visita de Deus foi justamente num tempo, foi justamente em um momento em que Abraão estava precisando da visita de Deus. E aqui eu quero que você receba essa profecia para o teu coração. Quando você estiver mais precisando dele, quando as coisas já não estiverem dando como você imaginou, quando as coisas não estiverem acontecendo da forma que você projetou, fica tranquilo, ele vai aparecer no maior calor do dia, só para te resgatar, só para te salvar. A Bíblia diz, versículo de número 2, capítulo 18, o texto vai dizer: e na visita de Deus, Abraão levantou os olhos. Percebe, querido, que tem um ditado que costuma dizer assim: as coisas estão debaixo do seu nariz. Por que às vezes nós não enxergamos? Não enxergamos porque os nossos olhos ainda estão fechados. Então o texto vai dizer: e levantou Deus os olhos de Abraão. Percebe que quando Abraão abre seus olhos, levanta os seus olhos verdadeiramente, ele consegue enxergar o que ele antes não havia enxergado. O texto vai dizer, segundo de Reis, no capítulo de número 6, no versículo de número 14, que o rei da Síria manda buscar Eliseu. E aí, por sua vez, Eliseu agora percebe que ele está rodeado pelos exércitos, pelos cavalos, pelos cavaleiros. E o seu moço agora que está do seu lado, está olhando
observando todo aquele cenário à sua volta, e aí por sua vez o seu moço está atemorizado, preocupado com um grande exército que está o cercando. Mas quando Eliseu levanta os olhos, diz a Bíblia que ele vê exércitos de Deus trabalhando, pelejando pela vida de Eliseu e do seu povo. Percebe, querido, que quando você abre os olhos espirituais, você não olha simplesmente o problema que você está vendo, mas você olha o recurso que está sendo enviado por Deus. Qual foi o maior problema de Israel quando estava sendo afrontada por o gigante filisteu? A Bíblia diz que dentro de 40 dias, todos os dias, a Bíblia diz que Golias vinha e afrontava o povo de Israel, pedindo apenas um homem para lutar com ele. Mas olha que interessante, Israel tinha um exército, mas não tinha um homem, porque o texto diz que Golias vinha, levantava a espada, mostrava o escudo, dava o grito, e quando ele gritava, ele amedrontava, porque essa é a arma que o diabo tem, querido. Ele grita, ele esbraveja, ele sacode, ele levanta poeira para fazer de alguma forma você se assustar, você se impressionar com a grandeza do problema. Mas eu quero te convidar a levantar os teus olhos nessa hora e não olhar o tamanho desse problema, mas olhar a grandeza do teu Deus. Aleluia. Deixa eu repetir aqui nessa hora. Eu quero te convidar nessa hora a abrir a visão espiritual. Pare de olhar o tamanho desse Golias, pare de olhar o tamanho desse deserto, pare de olhar simplesmente para o tamanho desse mar, pare de olhar simplesmente para a quantidade de pessoas. Ei, querido, talvez você está olhando para a sua mão, está vendo 5 pães e 2 peixes, e o Senhor está dizendo: eu não quero que você olhe para a circunstância, eu quero que você olhe para a provisão. Oh, aleluia. Pare de focar os teus olhos nas circunstâncias e comece a abrir os teus olhos para a provisão. O que você quer viver nessa hora? Circunstância ou provisão de Deus? Eu te convido a levantar os teus olhos nessa hora. Oh, Lebnácia, Remitre Calaio Sébria, receba aí a provisão do Senhor. É nesse deserto que Ele vai te visitar, é nessa prova que Ele vai operar o milagre, é nessa luta que Ele vai manifestar a tua glória, é diante desse gigante que Ele vai te dar força para você derrubar. Mas tire os teus olhos do circunstancial e começa a olhar os olhos para a provisão de Deus para a sua vida. Não olhe para aquilo que é terreno, mas olhe para aquilo que é celestial. Não olhe para aquilo que é da terra, mas olhe para aquilo que é do céu. Não olhe para aquilo que é de baixo, mas olhe para aquilo que é de cima. Tira a visão do horizontal e põe ela na vertical, porque está vindo recurso, está vindo uma provisão, está vindo uma palavra, está vindo algo de Deus para a sua vida. Alguém recebe isso aí nessa hora? Adore a Ele, glorifica a Ele em nome de Jesus. E levantou os olhos e viu a Abraão. Querido, você só vai enxergar verdadeiramente quando você se permitir ver aquilo que Deus quer te mostrar. Pare de olhar as coisas circunstanciais e começa a olhar as coisas de provisão. Está vindo algo de Deus para a sua vida. Está vindo algo como resposta para o teu coração. Está vindo algo como provisão para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Só tire apenas o olhar daquilo que é físico e comece a abrir a visão para algo espiritual em nome de Jesus. A Bíblia diz: e visitou Deus a Abraão. E na visita de Deus, a Bíblia diz que quando Abraão ver aqueles homens estavam vindo ao seu encontro, a Bíblia diz: e correu Deus, e correu a Abraão.
Querido, eu acho isso extraordinário. Eu acho isso muito interessante, porque se você for ler isso baseado em uma leitura simplesmente simplória, numa leitura superficial, Abraão estava correndo. Isso é muito natural, isso é muito espontâneo. Só que quando nós olhamos pelo olhar histórico, nós vamos ver coisas aqui que vai fazer nos saltar os nossos olhos para uma informação muito interessante que Deus está tentando nos dar aqui. Porque nesse tempo, Abraão é um velhinho de 100 anos de idade. E a Bíblia está dizendo que quando Abraão, ele percebe que aqueles homens estão te visitando, passando pelos limiares das suas terras, a Bíblia diz que Abraão corre. E eu acho isso lindo, porque não é um menino que está correndo, não é um jovem que está correndo, é um idoso que está correndo em direção àquilo que ele entende que é de Deus. E aqui é uma profecia para alguém que está nos assistindo. Por quê? Porque talvez tem coisas na minha vida e na sua vida que ainda não aconteceram, que ainda não se mexeram, que ainda não se moveu, porque nós estamos parado demais, porque nós estamos simplesmente só vendo, porque nós estamos simplesmente observando. A Bíblia diz que Abraão, com 100 anos de idade, Abraão corre. Olha que coisa linda. Isso aqui é para alguém que entende que aquilo que está vindo é para ele. Então, querido, talvez você está se questionando: meu casamento ainda não saiu, eu não consigo namorar ninguém, eu não consigo arrumar minha casa própria, eu não consigo arrumar um trabalho, tá tudo dando difícil, tá tudo muito ruim para mim. Sabe por quê? É porque você tá parado demais, querido. Eu quero te convidar hoje a ser impulsionado por essa palavra e por esse momento que Abraão aqui está tendo. Que momento é? Abraão está com 100 anos de idade, mas quando Abraão vê os homens passando pelo limiar da sua terra, Abraão corre. Oh, aleluia! Por que as coisas não estão dando certo? É porque você está parado demais. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida, assim como o Senhor diz, quando em Lucas, no capítulo de número 19, a Bíblia diz que Jesus está passando, e ao passar, a Bíblia diz que Zaqueu queria apenas ver. Oh, querido, deixa eu repetir aqui. A Bíblia diz que Zaqueu queria apenas ver Jesus passar. E aí, por sua vez, quando Jesus passa, ele olha para Zaqueu e diz assim: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Sabe o que Zaqueu fez? A Bíblia diz que Zaqueu desceu rapidamente e foi ter com Jesus gostoso. Olha, aleluia! Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que quando Jesus passa, quando ele chama, não é tempo de ficar olhando, não é tempo de ficar observando. Tem coisa que ele já te mostrou, tem coisa que ele já te revelou, tem coisa que ele já colocou nas suas mãos e você está muito parado ainda. Jesus está dizendo: ó, é tempo de você correr, é tempo de você acelerar, é tempo de você fazer com que as coisas cresçam na sua vida, porque você está muito parado. Talvez você está olhando: eu cheguei agora, tem gente já passando na minha frente. É porque você chegou, estacionou. Ei, querido, chega de passo de tartaruga. Deixa eu ser boca de Deus para sua vida. Bota aí passo de papalégua, querido. Eu não sei se você é dessa época, desse tempo, mas tinha um desenho que chamava Papalégua. Quando você olhava para ele, ele já ia, ele já foi, só via poeira, fumaça, e ele só dizia assim: bibi, e já tinha ido embora. Sabe o que Deus está dizendo? Acelera, acelera, corre um pouco mais, ora um pouco mais, se consagra um pouco mais, jejua um pouco mais, busca um pouco mais. Por quê? Porque eu quero acelerar o meu processo na sua vida. Eu quero fazer coisas acontecerem na sua vida. Alguém está entendendo isso em nome de Jesus? Alguém está recebendo isso em nome de Jesus? Acelera, querida. Acelera. Acelera o processo. Deus quer te ajudar. Deus quer te abençoar. A Bíblia diz que quando Abraão
ele vê os homens passando no limiar da sua terra, ele corre. Mas o que eu acho lindo é que quando Abraão, ele vê aqueles homens nos limiar da sua terra, Abraão entendeu que aquilo era uma grande oportunidade. E nessa tão grande oportunidade que Abraão entendeu que era para a vida dele, Abraão, por sua vez, percebeu: se essa é uma oportunidade, eu preciso imediatamente agarrar essas oportunidades. E aqui eu quero te dar algumas lições quando as oportunidades aparecerem. Pastor, o que eu faço quando a oportunidade aparecer na minha vida? Vamos lá? Primeira coisa que você precisa fazer quando a oportunidade aparecer, guarde isso para a tua vida, para o teu coração. Abrace ela. Querido, as oportunidades, elas não aparecem todos os dias. E quando elas aparecem, guarde isso, você precisa agarrar ela para a sua vida. Você precisa aproveitar essa oportunidade que Deus está abrindo para você. Quando a oportunidade aparecer, guarde isso. Não cometa o mesmo erro que você cometeu da primeira vez. Eu tenho certeza que você já teve grandes oportunidades. Eu tenho certeza que já apareceu grandes oportunidades diante de você. E você, uma oportunidade tão grande que podia mudar a tua história, que podia mudar a sua vida, que podia mudar o rumo dos teus projetos, que podia fazer com que você hoje vivesse um novo tempo. Na verdade, você rejeitou aquela oportunidade. Você não aproveitou como devia aproveitar. E aí, por sua vez, ela passou, ela foi embora. E quando ela foi embora, você percebeu que já tinha passado. Então, quando a oportunidade aparecer, quer um conselho de Deus? Não cometa o mesmo erro que você cometeu da primeira vez. Terceira coisa, quando a oportunidade aparecer, isso é importante demais. Se você não quiser, se você não aproveitar, Deus vai levantar outro. Mas entenda, Deus está te dando essa grande oportunidade. É porque Ele conta com você. E Ele quer usar a você. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer derramar a bênção dele sobre você. Mas você precisa aproveitar essa oportunidade. A Bíblia diz que nessa oportunidade, Abraão abraça. E eu quero te convidar a isso, a abraçar as oportunidades que Deus tem derramado para você. Última coisa, e a gente caminha para encerrar. O texto vai dizer que nessa visita que Abraão recebe, dos varões indo até a sua casa, a Bíblia diz que Abraão não só aproveita a oportunidade, mas quando Abraão percebe que eles estão passando nos limiares da sua terra, Abraão convida-os para dentro de casa. Abraão, diz a Bíblia, que ele manda lavar os pés daqueles homens. Diz a Bíblia que Abraão agora, por sua vez, manda agora preparar um alimento. Coloca pão, coloca carne, manda matar uma vitela. Era um bezerro novo, uma carne tenra, macia. Manda preparar para aqueles homens. E aí Abraão coloca mel, coloca manteiga na mesa. Abraão prepara todo um cenário, leite, para que aqueles homens possam verdadeiramente ser bem recepcionados, se sentirem na sua casa, entenderem, porque Abraão entendia verdadeiramente o que era recepcionar alguém, ter alguém como bem-vindo na sua casa. E aí Abraão, por sua vez, sabe o que Abraão vai fazer? Ele vai preparar todo um cenário e vai servir a eles. Pastor, o que é isso? O que Abraão está fazendo? Abraão está fazendo nada mais, nada menos do que um culto. É isso, pastor, repete isso daí. Vamos lá. Abraão está fazendo nada mais, nada menos do que um culto. Por que culto?
porque culto quando eu não vou para receber, culto quando eu vou para dar. Então Abraão entendia que aqueles varões eram de Deus, e aquilo que é de Deus eu preciso recepcionar da melhor forma possível, não esperando receber, mas entendendo que eu tenho muito para dar, porque essa é a ótica de Deus. Qual é, pastor? Eu primeiro dou, e se for possível eu recebo, mas a Bíblia diz que o próprio Jesus ensinando, ele disse que é melhor dar do que receber, porque isso é culto. Culto eu não entro dizendo eu vou hoje para receber do meu Deus, não. Culto eu entro dizendo eu vou para entregar o meu Senhor. Culto eu não entro dizendo hoje eu vou ganhar mais de Deus, não. Culto eu entro dizendo hoje eu vou colocar tudo nas mãos do meu Senhor, porque culto eu não vou para ganhar, culto eu vou para dar. E Deus está dizendo, eu estou esperando um culto seu, eu estou aguardando um culto seu, eu estou esperando, porque eu sei que você pode me dar algo, eu sei que você tem algo para me dar. Você tem o teu louvor, você tem a tua adoração, você tem palavra, você pode orar a mim, você pode buscar a mais a minha face, porque culto que é culto eu não vou para receber, culto que é culto eu vou para dar. Então Abraão está nos ensinando, faça um culto para ele, apresenta-te diante dele, porque ele quer o teu culto, querido.